Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 30 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Libertação. Lembrando que nós estamos ainda em pandemia e nós estamos em um grupo reduzido, mas alimentando o nosso canal, colocando todos os estudos, estamos gravando para que não venhamos a parar nenhum estudo. Então, no nosso canal, nós estamos fazendo há 2000 anos, 50 anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, libertação. Iniciamos agora o nosso lar, todo o propósito de alimentarmos o nosso canal e sermos fiéis ao compromisso que Jesus nos confiou. Então, hoje, o livro Libertação, nós vamos estar iniciando um novo capítulo, é o capítulo 7, intitulado Quadro Doloroso. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais que aqui estão, é sempre motivo de muita alegria e gratidão estarmos aqui neste ambiente, reunidos para estudar a obra espírita. Obrigada, amor querido, e obrigada a todos os amigos espirituais que aqui estão. E que nós possamos, Senhor, mais uma vez, com essa vontade de aprender, refletir e entender que tudo que estudamos é o caminho, é a verdade e é a verdadeira vida. Muito obrigada, amor de nossa vida, e iniciamos o estudo dessa noite com a tua proteção e a tua inspiração. Que assim seja. Então, Aramita, estamos aonde, Aramita, ainda? Estamos ainda na casa de Gregório. Eles estão ainda no quarto que é gradeado, estão esperando uma audiência com o Gregório. Exatamente. Então vamos lá, está aqui Aramita, Carla e o nosso querido amigo Augusto irão ajudar no nosso estudo, tá bom? E os demais amigos que estão aqui apoiando. Quadro doloroso. De manhã, um emissário do sacerdote Gregório, coloca sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos em nome dele que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Eu achei interessante quando eu vi isso aqui, com semblante mal-humorado, o emissário. Então, ou seja, se você é aquele profissional, aquele ser que trabalha e que está sempre com o semblante mal-humorado, você já sabe que você é funcionário de Gregório. Mesmo estando encarnado, você não está a serviço do Cristo, está a serviço de Gregório. Você é um funcionário da cidade estranha. Você é um funcionário da cidade estranha, porque aqueles que servem o Cristo, que são funcionários do Cristo, carregam a leveza no olhar e a leveza na face e trazendo um leve sorriso também. Então, acolher bem é para quem tem amor no coração. E se você vive carrancudo todo o tempo, é funcionário de Gregório da cidade estranha, tá bom? Então, isso, olha, vocês terão liberdade. Então, você vê que eles são tratados em regime realmente de prisão. Ausentamo-nos do cubículo, sinceramente desafogados. Cubículo, então eles estavam num ambiente apertadinho. A noite fora simplesmente aflitiva. Pelo menos para mim, diz André Luiz, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Então, a gente observa ainda a condição de André Luiz e até mesmo do Eloy, ainda a necessidade do repouso. Porque isso não é uma regra para o mundo espiritual.
Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o corpo perispiritual. Então a gente ainda percebe aqui essa necessidade de André do repouso. E a influência do ambiente neles. E a influência do ambiente. Mas independente disso, isso não impediria deles terem repousado. O que é repousar? É se desligar temporariamente daquilo ali. Ele não conseguiu fazer isso. Não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesada, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Conversações no ambiente. E ele diz que eram conversações alucinadoras. Então, quase todos ali tinham essas companhias dos ovoides, né? Lembra que ele comentou? Então, realmente mostra um ambiente muito denso. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar em um local, de repente ter que pernoitar, ou passar um final de semana, ou de repente parar num hotel, e você se sente tão mal que você não consegue fechar os olhos, descansar, repousar. Às vezes é a densidade daquele ambiente. Convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eloy e eu acompanhámo-lo satisfeito. Então, novamente, vamos mergulhar no tema ovoide. Apinhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Ou seja, a rua estava lotada de tipos característicos da anormalidade deprimente. Muitos. Olha, aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas e homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Você já teve a oportunidade de... Hoje nós não temos mais, mas de ir a um hospício? Eu tive essa oportunidade em Minas Gerais. Mas eu fui nessa instituição, eles chamam Hospital Dia, onde as pessoas que são doentes mentais, os familiares deixam e eles passam o dia inteiro ali e à noite, o finalzinho da tarde, os familiares vão buscar e eles voltam no dia seguinte. Nosso irmão Tadeu, em Araxá, ele tem lá um grande hospital, que se não me falha a memória é Casa do Caminho. Ali ele começou acolhendo idosos. Hoje se tornou um hospital, mas ainda continua o asilo para idosos e tem também um hospital dia, que ele recolhe pessoas doentes mentais que passam o dia inteiro e à noite eles vão para as suas famílias e no dia seguinte volta. E eu tive essa oportunidade de adentrar nesse espaço. E a gente já sente uma dor de ver pessoas andando para um lado e para o outro, sem direção, sem rumo, olhando para o teto, rindo para a gente de qualquer jeito, com um olhar perdido. Agora imagina o André Luiz vendo toda essa cena aqui. A cena de quê? Idiotas de máscaras variadas. Esse idiota aqui é da idiotia. E fisionomia torturada. Iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel. Então, alguns conseguiam olhar para eles com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhe dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte,
Concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico, junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. Então, outra dica aqui. Mas vamos lá aqui, quando ele diz assim. Então, ele diz, ele primeiro mostra, porque lembra que agora eles estão, vamos dizer assim, não estão mais dentro do cubículo, saíram, e agora eles estão podendo andar, vamos dizer assim, pela cidade estranha, e poder realmente observar o que se passa ali. Então, no primeiro momento, o que ele fez? Ele começou a demonstrar e nos apresentar as características dos habitantes desse local. Ok? E ele diz que tinham muito aleijados de todos os matizes. Agora ele diz uma coisa aqui, ó. Ofereciam a perfeita impressão de alienado mental, exceção de alguns que nos fixavam de olhos suspeitoso e cruel, com uma manifesta expressão de maldade, olhar perverso. Mas ele diz que a maior parte, a meu ver, situava-se entre ou a ignorância ou até mesmo o primitivismo. Né? A ignorância realmente de ignorar, de não, onde eu estou, o que eu estou fazendo, quem eu sou, totalmente perdido. E o primitivismo mesmo, aquela coisa do ser ainda que não identificou a sua espiritualidade, que nem identificou a sua humanidade. Ele diz, entre a amnésia, o que é a amnésia? Pagou tudo. Entre a amnésia, como é que você sabe a amnésia? Você olha para a pessoa e você percebe que a pessoa está totalmente alienada. A pessoa é como não consegue se identificar nada, onde eu estou, o que eu estou fazendo, o olhar vago. E o desespero, era o que ele identificava. Muito demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhe dávamos testemunho. Então, olhando para eles, assim, aqueles três tão calmos, e ali todo mundo pegando o povo, e o outro ficava irritado. Como é que ele sabe que ficava irritado? Porque com certeza agrediam a eles. Com certeza agrediam. A gente não vê isso no mundo físico? Às vezes você está sorrindo, a pessoa está tão doida, você está rindo de quê? Vem cá, você só ri, você não tem problema não? A gente vê o grau, a gente já sabe, veio tudo lá da cidade estranha. Porque ele está dando as características que a gente fala assim, parece algo, né? Mas é isso. A gente tem que ver quem são os nossos afins. Aqui a primeira dica é o mau humor. Cara sisuda e fechada. Tem de bom ânimo. Expressão de maldade, ignorância. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhe dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda a parte. Desmantelo e detritos. O que é detritos? Sujeira. Resto de tudo. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda a parte. Concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico. É como se fosse assim. A cidade está uma imundícia. Está por quê? Porque o coletivo não contribui. Porque se cada um limpar a frente da sua casa e fazer a sua parte quando é em sociedade, a cidade não tem por que ficar suja. É aquilo que ele diz. Mantinha ausente de qualquer serviço metódico. O esforço coletivo mantinha ausente de qualquer serviço metódico, junto à matéria daquele plano. Porque nós sabemos que não é que a criatura vai lá limpar. Nós sabemos o quê? Que, por exemplo, por que o nosso lar é um ambiente bonito, limpo, cheiroso, agradável? Por causa do resultado do quê? Campo mental do grupo que está inserido. E aqui? É isso que nós temos que entender. Quando a gente fala da cidade estranha, de um vale, algumas pessoas carregam a concepção acreditando que foi Deus que criou esse espaço. Não. Esse espaço, essas particularidades, elas são criações de quem ali está. Por isso que ele vai usar o termo aqui, junto à matéria do plano. Aí ele fala da conversação. Era uma conversação ociosa. A conversação ociosa era ali
o traço dominante. Não havia uma conversação útil, saudável. Mais uma dica: se você só consegue falar baboseira, vieste da cidade estranha. O instrutor informou-nos então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, mentes extraviadas. Lembra, o pensamento é um atributo do espírito. Espírito é essa centelha, essa luz. E a mente, de certa forma, a mente é a construção do espírito. A mente é a construção do espírito. Então, a mente é algo que eu vou desenvolvendo. Eu, espírito, vou desenvolvendo, eu, mente, vou desenvolvendo. Eu, mente, desenvolvendo, eu, espírito, passo a emitir luz. Com muito acerto de que as mentes extraviadas, de modo geral, extraviadas. O que é? Você mandou alguma coisa, olha, extraviou a tua encomenda. Ela chegou o quê? Não chegou. Mas e o que aconteceu? Extraviada ela é o quê? Rasgou, abriu, né? Destruiu. Não chegou do jeito. Quebrou. Alguém vai ter que pagar por isso. E aqui ele usa a mente extraviada. Porque quando saiu da origem, ela era saudável. Eu, a utilizando, extraviei. As mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas. Lutam com ideias fixas. E essas ideias fixas quase sempre são o quê? Implacáveis e obcecantes. Essa implacável, quantas vezes a gente se fixa pela falta do perdão, em uma vingança. E que a gente adoece. Quantas pessoas chegam a desencarnar e mesmo desencarnada procuram aqueles que a fizeram mal? De forma obcecada mesmo, naquela cena, só consegue ver aquilo. É o que a gente vai chamar de monoideia. E aqui ele está apresentando. Lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem, rebaixadas pelas próprias ações. Então, ninguém rebaixou ninguém. Eu me rebaixei pelas minhas atitudes. Isso é para tudo, gente. Perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Gente, isso aqui a gente não vê aqui na Terra? Primeira coisa, teve um desgosto, alguma coisa, uma decepção. Pronto, se fechou para o mundo, se não for daquele jeito não serve mais, eu não quero mais viver, eu não quero tomar banho, eu não quero mais arrumar minha casa, eu não quero mais me arrumar, eu começo a engordar, eu começo a fazer muito, acabou. É aquilo que ele diz aqui, olha, gastando longo tempo a fim de ser rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto. Olha que interessante. Do conforto construtivo, uma casa limpa, asseada, um lugar, um ambiente bonito, agradável de se viver. Da beleza santificante. Porque eu acho interessante hoje, com os recursos dentro das cirurgias, aplica isso, aplica aquilo, põe aqui, tira dali, e a pessoa em busca de uma beleza, mas que deixa de ser uma beleza santificante e se tornam verdadeiras aberrações. E é tão interessante o processo que a pessoa não se apercebe o quão ridículo está. Rostos totalmente deformados. E a pessoa consegue olhar no espelho e se achar bonita. Corpos totalmente deformados. Então, aqui, quando ele fala de beleza, ele fala de uma beleza santificante.
e mostrando que essa pessoa, quando entra nesse grau de adoecimento, ela perde a conexão consigo e com o meio. E com o próprio meio. Então, além de se abandonar, abandona o espaço ao qual está inserido, né? E não consegue. Então, nesse caso aqui, porque o que acontece? Quando nós estamos encarnados, a gente só consegue ver o próprio mundo físico. Então, a gente vai entrar na casa e vai perceber, se não tiver alguém para fazer, aquilo ali vira aquele pardieiro. Mas se a gente conseguir ver a parte psíquica e espiritual daquele ambiente, a gente ia ver o quão horrível está. Porque você vai construindo com o seu psiquismo. Isso no mundo espiritual fica mais evidente. Que esse espaço é realmente criação desse grupo. Uma vez o meu sobrinho, ele disse assim, mas tia, Zé, ele veio com cada pergunta. Tia, por que a senhora arruma tanto as coisas? Todo dia tem que arrumar. Então, ele acha assim na cabeça dele um desperdício ter que arrumar, se todo dia você tem que fazer aquilo. Eu digo, meu filho, o mundo externo retrata meu mundo interno. Então, uma pessoa bem internamente, ela não consegue viver na imundície. E, obviamente, que isso não pode... Porque tudo é o meio, é o equilíbrio. Você não pode se tornar uma pessoa neurótica, que aí realmente isso passa a ser patológico. Mas viver, então, é o meio, é o equilíbrio. Você começar a pegar aquela mania de pegar seu dedo e sair passando em cima de todos os móveis e virar um carrasco do seu funcionário, aí realmente isso é patológico. Mas eu acho legal quando a gente mesmo faz, que aí o valor é diferente e um ambiente agradável. Então eu falei para ele, meu filho, se eu entro no seu quarto e vejo tudo fora do lugar, o seu quarto está me dizendo quem você é. Quando a gente tem um pouquinho só de sensibilidade, às vezes tem casa que você entra, tá tudo no lugar, mas você não se sente bem dentro da casa. Você não se sente acolhido, você não, dá até falta de ar. Ou seja, aquele grupo familiar, ele tem uma casa limpa, fisicamente falando, mas a nível espiritual a casa é densa, pesada, suja e imunda. Então não nos basta só a limpeza física, é necessário a limpeza psíquica. E o que é limpeza psíquica? Se você vai pegar a vassoura psiquicamente, não chame palavrão, não discute, não fala mal de ninguém, não seja meio-dico, porque esse é o teu reflexo dentro da casa. O teu lar, ele reflete o grupo que está ali inserido. Você às vezes entra numa casa simples, limpinha, arrumadinho, e você sente um bem-estar tão grande, dá vontade de sentar e tomar um cafezinho, né? Então, ou seja, são 2 pontos que nós podemos abordar. Tanto a limpeza externa, quanto a limpeza interna, que é essa conduta moral. Vamos lá, então. Gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. Olha, gente, as paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, então ele está fazendo aqui analogia, mostravam-se repelentes, não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. A vegetação, em todos os ângulos, era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Gritos humanos, gritos esses, filhos da dor e da inconsciência. Fossem poucos os transeuntes infelizes,
E poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? E se fosse 1, 2, 3, tem como a gente acolher. Mas quando toda a cidade é? Ou seja, eles ali eram anormais. Os 3. Que o normal dentro dessa cidade era ter esses comportamentos que o André está nos mostrando aqui. Aí você lê um texto desse e vem me dizer que é difícil seguir Jesus? E ele diz, suave é meu jugo. Bem leve é o meu fardo. O que Jesus pede a não ser? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É só isso. E a gente achar que isso é muito difícil. Difícil é estar no inferno desse aqui. Então, no início nós brincamos, mas a gente para pensar. Poxa, as minhas atitudes falam de mim. Se eu sou uma pessoa carrancuda, sisuda, agressiva, irritada, se isso é uma constante na minha vida, poxa, olha de onde eu estou vindo. E a gente vai ler o livro Renúncia, a gente vê alguém que veio do sistema de Sírios, doce, meiga, amável, pronta para ajudar sempre. A atitude dela mostra de onde ela veio. Então, que possamos fazer uma autoavaliação, porque a minha atitude de hoje, ela está dizendo de onde eu vim. Mas se eu perseverar nessa atitude, ela está me dizendo para onde eu vou voltar. Então, suave é meu jugo, leve é o meu fardo. E ele diz, eram todos. Fossem poucos os transeuntes infelizes e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual, mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Ou seja, se eles tentassem amparar e auxiliar todos, olha, são doidos. Porque estão todos, e é sempre a gente fazendo essa nossa autoavaliação. Porque o mau humor, a irritação, a cara fechada, isso vai nos adoecendo, gente. A gente vai surtar uma hora. Porque esses são comportamentos que vão destruindo a minha alma. Lembra que ele usou o termo aqui, constantemente? Ele vai usar o quê? Oferecer a perfeita impressão de alienados mentais. Ele usa um termo aqui, rebaixados pelas próprias ações. Eu me rebaixo nas minhas ações. E essas ações, elas é aqui, gente. Eles não foram lá porque eles rebaixaram as suas atitudes lá. Foi aqui. Eles foram esses humanos. Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser por serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com Cristo. Renúncia eu não precisaria estar aqui, mas eu vou. Eu abro mão da minha tranquilidade, da minha paz, do meu sossego, para eu estar inserido nesse ambiente ao qual estou. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, olha o que ele fala. Dizendo assim, gente, vocês não têm noção, isso aqui é dificílimo nós mantermos equilíbrio nos nervos. Porque você imagina, são gritos, lamentos. Você olha para todo mundo, está todo mundo desequilibrado. Gritando.
lamentos, mau cheiro, o ambiente. E olha que nós estamos no Libertação. Ele já passou pelos obreiros da vida eterna, que ele passou lá pelo vale, já passamos no mundo maior, já passamos pelo missionário da luz. Ele já visitou vários ambientes. Exatamente. Então a gente percebe que cada vez mais ele desce mais fundo, se eu posso usar assim um termo, mostrando, é como se o nosso André Luiz, essa programação da espiritualidade, foi exatamente, olha, eu vou mostrando devagarzinho. Vou começar com o nosso lar. Agora a gente vai descer um pouco mais e mostrar para vocês isso aqui, ao qual ele se espanta. Quando eu estava lendo isso aqui, eu digo, nossa, senti uma falta da Idade Média, daquele capeta, só com tridente atrás da gente, aquele foguinho. Porque isso daqui é muito mais doloroso do que o inferno que nos foi ensinado. Por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser por serviço arriscado, qual aquele que o nosso grupo estava fazendo. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. Por exemplo, nós vivemos uma experiência aqui com as queimadas. Lembra? Esse ano não teve, né? Graças a Deus. Mas nós vivemos aí nos anos passados, aqui no nosso Amazonas, que você sentia o cheiro da fumaça e a gente abria e a gente não conseguia ver o horizonte de tanta fumaça. Graças a Deus, esse ano nós não tivemos essa experiência. Então, isso de uma forma light. Aqui ele usa o termo sufocante nevoeiro. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueada. Eloi, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas. Ao que o nosso orientador respondeu, aquecendo, concordando. É isso mesmo. E informando que o homem comum não possui senão. O homem comum é quem? Nós. Somos nós. Vocês. Não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Vaga ideia. Eu digo aqui, pega o livro A Gênese de Allan Kardec e leia o capítulo intitulado Os Fluidos. O próprio Pensamento e Vida. Mas no livro A Gênese ele vai dando exemplos. O Pensamento e Vida também é excelente. Mas olha aqui, vaga ideia, o homem tem vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. E ainda há pouco estávamos falando dos lares. Não só o lar, todos os ambientes, ali está plasmado a psique, os pensamentos de cada criatura que lá esteve ou está. E aí vamos ver o que o nosso querido Gúbio irá falar. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que a circunda. Esclareceu Gúbio atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Ele diz o quê? A mente, ela estuda, olha que mente, ele não está falando do pensamento. A mente, ela estuda, ela aprende, ela arquiteta. Qual é a função do arquiteto? Projetar. Eu arquiteto, logo eu projeto. Eu aplico ali um projeto, eu vou detalhando, projeto. Determina, então a mente estuda, a mente arquiteta e a mente determina. Determina é eu faço. E materializa, fiz.
realizei. Ele aqui está falando só da mente. Então ele diz, a mente estuda, a mente projeta, a mente determina e a mente realiza. Realiza onde? Os desejos que lhes são próprios na matéria que a circunda. Esclareceu o Guber Atencioso. Nós estamos mergulhados aonde? No fluido cósmico. Pensou é o que o nosso querido Allan Kardec vai falar no livro A Gênese sobre o fluido. E essa matéria que ele plasma, os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis. Essas vidas estão em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que pegar o Livro dos Espíritos, questão 540, onde ele finaliza dizendo assim, do átomo ao arcanjo. Então, você imagina que um átomo, gente, um átomo, ali já tem um princípio espiritual. Então, você imagina que o meu corpo é composto de matéria, logo átomos, tem células, nós somos um amontoado de células, um amontoado de átomos, a nível de corpo físico. E cada serzinho desse, que ele vai usar o termo aqui, cada ali tem um princípio espiritual. Um princípio inteligente. A crescer e a evoluir. Então, imagina que quando nós estamos mergulhados nessa matéria densa, nesse fluido, eu estou atuando sobre cada átomo. Com o meu pensamento. E é interessante a gente parar para pensar e a gente perceber que vai do micro ao macro. Por que a gente diz assim, eu não tenho direito sobre o meu corpo? E por que nós falamos, o nosso Emmanuel, o corpo é o templo de Deus. Você tem noção, aqui você está olhando para uma pessoa falando, você diz, você é filha de Deus. Mas quando Deus olha para mim, ele diz, você é minha filha, e em ti tem milhões e bilhões de outros filhos meus. Você não tem direito sobre seu corpo. É o universo ao qual tu estás estagiando. E outros estagiando em ti. Gente, isso é louco. Isso é infinito. Então você imagina, por que a gente diz assim? Eu vou responder pelo que eu faço com o meu corpo, é porque eu adoeço as células. Eu posso adoecer uma célula com as minhas atitudes. Eu não tenho esse direito. Ela é minha irmã. Vós sois deuses. Imagina nós atuando sobre todo esse organismo. E a gente adoece, só que a gente não quer entender. A gente quer que tudo se resolva com a farmacologia. Não adianta, a farmacologia, ela pode até curar, mas se você não se curar, volta a adoecer de novo. É a minha mente atuando sobre todo esse organismo. Ele está falando aqui, isso é constante. Sobre toda a matéria que te circunda. A mente, a matéria que... O corpo não é uma matéria? Não me circunda? Claro. O fluido ao qual eu estou inserido, também eu não atuo sobre ele? Atuo. Então não adianta, eu digo que curar corpo é enxugar gelo ou limpar carvão. Se não curar a mente, vai adoecer novamente. Então o corpo, ele está te dizendo, você acabou com a minha vida. Você está me destruindo. Mente, tu estás me destruindo. As células estão adoecendo. Com a tua mente. Aquela irritação, aquela bile. Soma tudo. Soma tudo. Então não pensa, cada um de nós aqui, e quem está acompanhando em casa, que quando você dá aquele chilique,
ridículo que as tuas células não se desorganizam. Vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. E essa matéria que ele plasma os impulsos. Agora você imagina as células ali trabalhando com o espírito nobre como mente. A harmonia. Você vai dizer assim, mas Conceição, vem cá. O Chico era uma pessoa boníssima. Por que o corpo dele estava adoecido? Pelo amor de Deus, essa pergunta não cabe mais. Esses espíritos nobres, sabendo que vão reencarnar em um planeta onde terá muitas patologias e aonde a massa, é igual que essa cidade, aonde a massa expia pela dor, ele diz, eu vou falar do amor. Mas para que eles entendam que é capaz de fazer amor e falar de amor com dor. Porque quando a gente está com muitas coisas, é muito fácil a Conceição falar isso, ela não sente a dor que eu sinto. Me recordo uma vez que me chamaram para uma instituição que só atende mães que os filhos desencarnaram, né? Mães e pais. E a primeira coisa que eu levei foi, você tem filho, você sabe qual é a dor de perder um filho? Porque ali as pessoas estão muito adoecidas. A maior dor na cabeça dela é a dela. Elas não querem consolo. Elas querem apenas continuar a lamentar. Eu respeito. Mas a gente percebe o quê? É a primeira coisa. Então, como o Chico falar sem ter dor? Eu vou e eu solicito as patologias para nós, de certa forma, mostrar que é possível trabalhar para o Cristo com pouco dinheiro e com pouca saúde física. E nós, às vezes, com muita saúde física, com muito dinheiro, não fazemos nada. Parece com a cara carrancuda. Parece com a cara carrancuda, mal-humorada, irritada. Então, e essa matéria que ele plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo. Vocês entenderam isso? Questão 540 de O Livro dos Espíritos, quando ele finaliza, que esse processo de evolução, ele é do átomo até o arcanjo. Nos quadros do universo sem fim, infinito. Então, gente, nós vamos finalizar aí o nosso estudo, agradecendo ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos deu, pedindo a Ele que nos ajude a amadurecer os nossos sentimentos. É hora verdadeiramente de crescermos, de deixarmos de ser esse ser humano birrento, esse ser humano rebelde às leis divinas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os amigos espirituais que aqui estão conduzindo o nosso trabalho. Que assim seja.